Iniciamos hoje o debate com os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Loures. A nossa convidada é Sónia Paixão, do Partido Socialista. Sónia Paixão, que já pertenceu a outros executivos do Partido Socialista. E se calhar começávamos por aí, sem que antes me esqueci de agradecer a sua presença, ter aceito o nosso convite e estar connosco e com os nossos telespectadores para falarmos um pouco, até informalmente, sobre o que foi o Partido Socialista, sobre o que foi este mandato e toda a ação política e falarmos do futuro. Comecemos primeiro por o que foi este mandato de 4 anos, aquela célebre herança de que tanto se fala do PS e se calhar começava mesmo por aí. No início deste mandato, portanto, que agora se acaba, começou em 2013, surgiu uma notícia de uma auditoria que estava a ser feita na Câmara e que causou um grande reboliço com coisas que se diziam serem do outro mundo. Quer começar por aí? Ora, antes de mais, cumprimentar o António e os telespectadores da Loures TV e agradecer o amável convite para estar aqui convosco hoje e dizer que é a minha completa disponibilidade para estar sempre com a Loures TV, porque valorizo e privilegio muito os órgãos de comunicação social local e, portanto, tem sido apanágio ao longo dos anos em que tenho exercido as minhas funções políticas e também felicitar-vos a vós por este trabalho e por esta abertura para passar uma mensagem em concreto do que é que os candidatos pretendem fazer caso saiam vencedores do ato eleitoral do dia 1 de outubro, que é o que mais importa, certamente, a quem está do lado de lá a ouvir-nos. Faz-me uma questão, primeiro, se calhar, só explicar ao António e relembrá-lo que fiz com muito orgulho parte do Executivo Municipal 2009-2013, portanto, o último mandato do Partido Socialista. Com maioria absoluta? Com maioria absoluta. Foi nesse contexto que exerci as minhas funções enquanto vereadora com pastas como a ação social, os recursos humanos, o contrato local de segurança e a habitação e, portanto, tenho, modéstia à parte, trabalho feito, provas dadas enquanto eleita local, enquanto decisora de um conjunto de medidas que tiveram diretamente a ver com os nossos municípios e valorizo, inclusive, ter estado a exercer funções num mandato que, do ponto de vista da conjuntura nacional, a que Loures não foi alheio, foi um mandato muito conturbado, em que as carências eram variadíssimas do ponto de vista social para famílias que ficaram desempregadas, portanto, que nunca tiveram que recorrer a qualquer apoio do Estado e até dos municípios, e nós vimos abraços com essa situação e foram inúmeros os projetos e programas que tivemos que implementar muito rapidamente para conseguir corresponder a estas necessidades. Por exemplo, o atendimento integrado, que é uma metodologia de atendimento centralizado nos serviços da Segurança Social, mas também com técnicas da Câmara, em que nós disponibilizamos os recursos humanos para atender, para minimizar as listas de espera que iam para lá de 6 meses na Segurança Social e, portanto, com esta forma que implementámos, conseguimos que em tempo útil as pessoas pudessem ter uma resposta da parte da Segurança Social, para além de também privilegiar muito a dignidade das pessoas, ou seja, numa única assistente social explicavam e apresentavam a sua situação em concreto, ao invés de andarem a contar a sua história de vida, que infelizmente não era a melhor, a assistente social da Câmara, a da Segurança Social, a do Centro de Saúde, consoante os casos. Portanto, esta foi uma das medidas, a par de todas as sinergias que levámos a cabo no apoio alimentar, com a criação de lojas solidárias, foi connosco que elas abriram no noso concelho. Lembro-me de Moscavide, lembro em Loures, lembro em Sacavém, portanto, lojas ao fim e ao cabo que correspondiam com alimentos àquilo que eram as necessidades e sempre numa lógica de trabalho em parceria com todas as entidades que estão no local e que têm as melhores condições para apoiar quem mais precisa. No âmbito do contrato local de segurança, lembrar o António que foi pioneiro em todo o país, era um dos exemplos com melhores resultados alcançados, conseguimos a redução dos índices de criminalidade, bem como o aumento do sentimento de segurança. Foram realmente dados concretos e objetivos
que foram alcançados durante desse mandato autárquico, para além de algo que também me é muito querido, porque é a ligação que tenho à Câmara Municipal de Loures, a par destas tarefas políticas, das quais muito me orgulho. Eu sou quadro da Câmara Municipal de Loures. Estou ligada a Loures, não só porque foi aqui que cresci, que estudei, mas também porque foi aqui que eu iniciei a minha vida profissional, em 1999, precisamente na divisão de habitação. Aquela que considero um trabalho muito meritório e que efetivamente nem sempre é muito bem reconhecido, mas tivemos a oportunidade de eliminar grandes chagas no nosso concelho, inclusive é neste meu último mandato, como seja a Quinta da Serra, que era o cartão de visita, quem entrava em Lisboa e olhava para a direita no Prior Velho, o cartão de visita que tinha de Loures era efetivamente aquele núcleo de barracas que no meu mandato autárquico conseguimos erradicar de todo. Não me alongando naquilo que... Sim, mas é um facto que a Sónia Paixão é muito conhecida pelo seu trabalho na parte social. Felizmente, e creio que são boas as memórias que deixei. Tenho provas dadas e espero que isso seja subejamente valorizado no próximo dia 1 de outubro, porque efetivamente o que está em questão é o exercício de uma função, estar preparada para ela, ter conhecimento do que é a administração local, o que é a administração pública do modo geral, mas a local, e sobretudo valorizar algo que me marca enquanto pessoa, que me marca enquanto política, é a proximidade. Quem me está a ouvir e quem me conhece sabe que assim sou. Sou próxima dos meus colegas de Câmara, sou próxima dos municípios com quem já me cruzei, sou próxima das organizações com quem trabalhei, porque, como se diz na gíria desportiva, só sei trabalhar em equipa, um termo utilizando a expressão desportiva, só sei trabalhar em equipa. E esse trabalho em equipa tem que ser naturalmente utilizado em todas as nossas esferas de atuação. Só assim é que sei estar, e o meu princípio orientador para seguir a dia 1 de outubro e espero ter um bom resultado e, portanto, ficar como Presidente da Câmara Municipal de Loures, é assim que continuarei a pautar a minha atuação política. Dar igualmente nota que em matéria de gestão de recursos humanos foi uma área que eu tive o privilégio de liderar nesse mandato autárquico 2009-2013. Ter a pasta dos recursos humanos é uma grande competência, é uma grande responsabilidade. E ter uma grande responsabilidade deste mandato, em que muitas foram as linhas de política nesta área que o Governo na altura nos impôs, desde logo, por exemplo, de não podermos contratar pessoas para a administração pública. Nós estivemos vedados com uma grande limitação por sucessivos orçamentos gerais do Estado, limitação essa que só agora o Governo Socialista é que levantou, e por isso é que podemos ver novamente uma renovação na administração pública do modo geral e em particular na administração local, porque ela era bem necessária, mas a nossa preocupação também foi, durante este mandato, o último 2009-2013, cada vez mais levar a cabo políticas de conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. E um grande exemplo disto, e talvez o expoente máximo da nossa gestão, foi a abertura da creche para os filhos dos trabalhadores do município. A valência de creche é uma valência com algumas carências ainda no nosso concelho e, portanto, aquilo que fizemos foi utilizar umas instalações que a Câmara já dispunha, utilizar de recursos humanos que também já tínhamos, não necessitámos de contratar mais pessoas. Nós tínhamos educadoras de infância nos nossos quadros da Câmara, mas que não estavam efetivamente a exercer essa função, já cá estavam há longa data e, portanto, aquilo que nós fizemos foi utilizar o que melhor temos e tínhamos, que é o ouro da casa, os nossos recursos humanos, e pô-los ao serviço dos outros colegas, a colmatar esta grande lacuna, com o regulamento, naturalmente, para a comparticipação familiar na utilização da creche. Os trabalhadores, ainda assim, têm uma comparticipação e, portanto, pagam pelos filhos, lá está. Por isso, este foi o meu panorama com funções executivas, com toda a responsabilidade, com toda a dedicação, com toda a entrega que é possível dar e que a causa pública me move verdadeiramente. É esse o meu registro. E depois
em 2013, desde neste atual mandato autárquico, em que também fiz parte das listas. Não vencemos as eleições e fiquei como vereadora da oposição, onde com os meus restantes colegas, com os meus restantes 3 colegas de bancada, temos feito sempre uma oposição construtiva, de grande ligação àquilo que é a nossa atenção ao Conselho e, ao fim e ao cabo, o conhecimento efetivo que temos da realidade do Conselho, os ecos que diariamente chegam a todos nós, quer seja o vereador João Nunes, ou o vereador Ricardo Leão, ou o vereador Ricardo de Lima, todos nós temos questões constantemente para colocar em Câmara, o que significa que andamos todos na rua durante este tempo todo, a ouvir o que é que correu bem e o que é que correu menos bem e a transmitir no órgão próprio, que é a Câmara, aquilo que são os maiores anseios da população para resolver problemas. Apresentámos propostas concretas, em matérias importantes de gestão municipal. Infelizmente, a esmagadora maioria das nossas propostas não foram aceitas. Chamámos a atenção sobre imensos processos que, do nosso ponto de vista, não estavam a ser levados a cabo com a tal transparência que a CDU tanto apregoa no seu slogan, mas que muitas das vezes não coloca em prática nos processos que desenvolve, e por isso foi este trabalho de continuidade que fez com que me sentisse em condições, e o meu partido também reviu em mim essa capacidade para encabeçar a lista do Partido Socialista à Câmara Municipal de Loures. Faço com grande orgulho, com grande coragem, com toda a motivação e também com um grande sentimento de responsabilidade, não só pelo partido que tenho por trás, como o desafio enorme que é, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista político, ser a candidata a Presidente da Câmara Municipal do 6º maior município do nosso país. Agora vamos à auditoria. Pronto, vamos, dá licença. Indo à questão da auditoria que o António colocou, eu creio que, se calhar, no início do mandato, aquilo que tivemos foi mais uma medida de evidenciar algo que, efetivamente, ainda não é concretizável. Foi levada a cabo essa auditoria, tomámos conhecimento de relatórios interna, tomámos conhecimento dos relatórios preliminares, em sede contraditório pronunciávamos-nos sobre algumas das questões que nos foram colocadas e desde então nunca mais soubemos de nada. Provavelmente, espero que não temos com certeza problema nenhum, não sei se resultados há e que estejam à espera de os lançar agora, creio que naturalmente que não, e que efetivamente também há a registar que essa auditoria foi de facto interna, por técnicos portanto, um gabinete de auditoria que já estava criado no mandato do Partido Socialista. Fomos dos primeiros municípios a criar esta unidade orgânica com esta responsabilidade e foi o PS que o fez. A sua chefia é a mesma desde o nosso tempo e também outra nota importante é que não houve qualquer alteração em termos de procedimentos internos que tenha vindo à Câmara para a aprovação, que tenha sido o nosso conhecimento, que tenha sido levado a cabo neste mandato autárquico, que fossem, ao fim e ao cabo, corrigir algo que tivesse menos bem na gestão do Partido Socialista. Portanto, com toda a serenidade, estamos todos a aguardar, ou não, o desfecho dessa dita auditoria, com a confiança, naturalmente, que o trabalho que fizemos nos dá e com as explicações que nos foram solicitadas. Demos-las, portanto, 4 anos, creio que é o tempo suficiente, era mais que tempo suficiente para fazer uma auditoria interna, para ter os resultados cá fora e, eventualmente, todos os esclarecimentos serem do conhecimento. Inclusivamente, houve um vereador da oposição que declarou numa reunião de Câmara, a oposição, concretamente Fernando Costa, que disse que, afinal, as contas do município não estavam assim tão más como ele pensava. Exatamente, acho que essa afirmação do Fernando Costa marca efetivamente aquilo que nós, ao longo dos vários anos e sempre que tivemos a discutir, quer o plano de atividades e orçamento, quer as demonstrações financeiras do município, tivemos sempre a oportunidade de registar. Creio que foi uma situação muitíssimo empolada. A questão financeira foi, inclusive, do nosso ponto
ponto de vista, temos-lo dito variedíssimas vezes, o bode expiatório para nada fazer durante um conjunto de anos, porque agora é que estamos com obra à vista nestes últimos 6 meses, que, desculpem todos, algumas delas até podemos considerar que necessárias, mas a esmagadora maioria são obras perfeitamente eleitoralistas e, portanto, em vésperas de eleições é que temos completamente algumas localidades do município em completo estado de sítio instalado, não é? Como seja aqui em Loures. E começava aí mesmo pelo fim, porque já temos falado com outros candidatos, em relação aos projetos de revitalização, tudo aquilo que foi feito e, sobretudo, ao que foi feito aqui na Rua da República. Há quem concorde, há quem não concorde, há até quem fala em voltar atrás de tudo o que foi feito. Qual é a posição da Sónia Paixão e do PS? António, só dizer-lhe que nós temos uma ideia muito clara sobre estes processos desde a primeira hora. Processos de revitalização. De revitalização. Eu tirei o nome de propósito, não falei em revitalização, porque de revitalização tem muito pouco, não é? A palavra revitalização pressupõe trazer mais vida. E isso regeneração, isso não aconteceu efetivamente. Tal como apelidei quando da discussão dos projetos em reunião de Câmara, os projetos e logo a abertura de procedimento para a contratação, porque nós só fomos chamados a intervir nesse momento de lançamento de processo de concurso para a obra, aquilo que disse foi que isto seriam obras de make-up, portanto isto foram obras de cosmética. Acho que esta mensagem é importante e o Loures TV já teve a oportunidade de ter um debate específico sobre os processos de revitalização, mas tenho todo o gosto em hoje voltar a recordar, dizer que, por exemplo, Moscavide, e vou aos outros dois antes de ir a Loures, se me permite. Okay. Esta opção de 3 milhões de euros em processos de revitalização ultrapassará inclusive os 3 milhões de euros com os trabalhos a mais que já têm sido contratualizados e que nós ainda não temos conhecimento deles, ainda não passaram pela reunião de Câmara. Mas dizer-lhe o seguinte, Moscavide, nós fomos perentoriamente contra o processo de revitalização de Moscavide. O processo de revitalização de Moscavide, aliás, eu por acaso tive a oportunidade de tirar hoje aqui umas fotografias. Isto é Moscavide ontem, primeiro dia de chuvas no nosso concelho, isto é o que temos em Moscavide, portanto é a obra de Moscavide, é como está. Portanto, uma obra mal planeada, uma obra mal executada, em que a água está a entrar para dentro das lojas, portanto, a cota não está devidamente acautelada. Houve, em termos das infraestruturas, um grande descontentamento da parte dos comerciantes em Moscavide também. Mas nós, em Moscavide, manifestámos-nos contra, opusemos a esta obra, sobretudo pela Ricardo Lima sempre falou nisso. Sobretudo pela questão do estacionamento. Aquilo que nós defendemos como prioridade para Moscavide, permitam uma redundância, prioridade primeiríssima é a construção de um centro de estacionamento, de um parque de estacionamento em Moscavide. Nunca por nunca aprovar um projeto desta natureza que retira mais de 90 lugares de estacionamento. Ora, se nós todos sabíamos, ou então não conhecemos o nosso concelho, coisa que eu acho difícil, todos conhecemos quais são as principais preocupações das localidades. Se nós sabíamos que a principal problemática de Moscavide era a questão do estacionamento, como é que ainda vamos agudizar mais a situação com a retirada destes 90 lugares sem cautelar qualquer? Nas reuniões de Câmara. E, portanto, hoje o sentimento dos comerciantes é, naturalmente, este descontentamento, como estava a dizer, por não ter sido acautelado a obra como deve ser feita. Ainda não começou o inverno. Ainda não começou o inverno e, portanto, isto foram, com as primeiras chuvas, o estado em que ficou. E é uma situação que tem vindo a prejudicar os comerciantes de Moscavide, porque a obra também se arrastou muito tempo. Foi uma obra que teve início antes da quadra natalícia. Ora, todos nós sabemos que Moscavide é um centro comercial a céu aberto, portanto veio prejudicar grandemente a receita dos comerciantes de Moscavide, situação que também, esta das perdas para os comerciantes, não está só circunscrita a Moscavide, mas também nas outras duas áreas é uma situação presente. Camarate
foi a obra com a qual nós mais concordámos e votámos favoravelmente, porque efetivamente o centro urbano de Camarate precisava ali de um melhoramento, ele foi levado a cabo. Há também, em termos de circulação rodoviária, a alteração não foi grande, não foi praticamente nenhuma. Foi retirado algum estacionamento, mas nas proximidades já existiam bolsas de estacionamento que já estavam previstas e executadas, inclusive no mandato anterior, e, portanto, Camarate é aquele com o qual mais concordamos. Loures é o dia-a-dia que nós temos visto. E a situação não está mais grave porque ainda estamos em pleno período de férias, as escolas ainda não começaram e tem sido caótico. Eu hoje tive a oportunidade até de registar fotograficamente, como o António sabe, e os telespectadores mais atentos aqui de Loures, da freguesia de Loures, neste momento o trânsito faz-se em circular. Portanto, onde se podia, junto ao pavilhão Paz e Amizade, cortar à esquerda, já não se pode, e temos uma sinalização para sentido obrigatório em frente. Mas o que é curioso é que a sinalização para a Conservatória, para as finanças, continua a estar lá para a esquerda. Portanto, isto é o exemplo da falta de planeamento e de acompanhamento, para além do que consideramos mais grave, que é as zonas de cargas e descargas não ficaram devidamente localizadas junto aos comerciantes que mais são afetados por esta ausência de cargas e descargas. Estou-me a lembrar da frutaria, do talho, da mercearia, que há ali uma grande concentração logo ao início da Rua da República e que tem o local de cargas e descargas quase a 100 metros. Há, inclusive, a legislação aplicável que diz que produtos alimentares não podem ter uma distância tão grande. Portanto, este foi um processo com praticamente nenhum envolvimento dos comerciantes. Eu tenho vindo a contactar diretamente com os comerciantes e ouvi-os a dizer isto. Nós fomos chamados a uma reunião e apresentaram-nos o projeto. Nós já não pudemos dizer nada que interferisse naquele projeto. A determinada altura alertaram para esta questão da localização do estacionamento para cargas e descargas e não foram ouvidos. Alertaram igualmente para a situação das paragens de autocarro e também não foram ouvidos. Há uma necessidade efetiva de rever este processo de Loures, porque não faz qualquer sentido. Outra das questões que alertámos em reunião de Câmara variadíssimas vezes são as questões de ordem de segurança. Dizer que os bombeiros, as forças de segurança, não emitiram pareceres escritos ao fim e ao cabo, viabilizando esta obra, e aquilo que nós exigimos aos outros, a Câmara também deve ter para ela própria. Efetivamente não teve. Aquilo que houve um vídeo, inclusive, que correu as redes sociais. Sim. Em julho, se bem se recorda, uma ambulância a querer passar e que demonstra, de facto, o tempo que demora com aquela alternativa. Neste momento, na outra rua, só se for em contramão, porque não deixaram os dois sentidos conforme era expectável que fosse essa opção. Não. Portanto, é toda uma circular à volta do centro de Loures e, efetivamente, aquilo que nós podemos constatar, a realidade é que os comerciantes de Loures perderam 70% da sua faturação comparativamente com o período homólogo, e isto são dados que me foram transmitidos pelos próprios e pela Associação Empresarial de Loures e Odivelas. Portanto, é o registro que tenho, porque nós temos andado na rua, nós temos andado a falar com as pessoas, nós construímos o nosso programa eleitoral ouvindo aquilo que faz falta concretamente ao nosso concelho. E, portanto, este é um dado objetivo que nós temos e nada foi feito para minimizá-lo. Foram retirados mais lugares de estacionamento também no centro de Loures. Há uns passeios muito grandes, mas não há pessoas. O problema, a questão de Loures, do centro urbano de Loures, a necessidade que nós temos é, efetivamente, de levar a cabo estratégias que conduzam à mobilização de pessoas para o centro de Loures. Como é que isto se faz? Faz-se com mais serviços, faz com iniciativas com caráter regular. Não é fazer as festas de Loures só. As festas de Loures decorrem durante aquele período de julho e depois, o resto dos meses, não se passa nada. Os comerciantes vivem do quê? Vamos voltar a isso dentro de instantes. Permita-me que agora façamos aqui uma pausa. Com certeza, com certeza. Sónia Paixão, em relação ainda aqui ao projeto de revitalização de Loures,
têm surgido algumas questões sobre a segurança. Muitos sustentam que podia-se fazer a tal variante, a nascente, que iria retirar muito tráfego aqui ao centro de Loures, e por outro lado não há assim tanta falta de dinheiro, porque há pouco tempo foram comprados 2 edifícios que custaram 2 milhões e que com as obras se calhar seguirão a 6 ou 8 milhões, não se sabe. De qualquer maneira, antes de serem utilizáveis, digamos, eles têm que ter obras. Com uma obra dessas, que era importante, não se devia ter pensado primeiro na variante nascente, antes de se fazer a tal reformulação da Rua da República? Claro que sim. António, aliás, quando o processo foi à reunião de Câmara, essa foi logo uma argumentação que nós aduzimos. Primeiro tinha que ser feita a variante de Loures Nascente, só depois é que se poderia pensar num processo de revitalização do centro de Loures. Aliás, e dar nota que só é possível hoje estarmos a olhar, de facto, para o centro de Loures e tentar melhorar o espaço público, que é uma necessidade. Nós não negamos que, efetivamente, a Rua da República não devia continuar como estava, mas uma intervenção desta natureza tinha que ser precedida da construção da variante Loures Nascente. Ver uma alternativa efetiva para a circulação rodoviária, nomeadamente transporte pesado e tudo mais, que tinha efetivamente que circular por outro lado. E salientar que efetivamente houve obras importantíssimas no centro de Loures que foram levadas a cabo pelo Partido Socialista e que infelizmente, se calhar algumas das pessoas já não se recordam, mas nós hoje estamos neste local graças a uma obra do Partido Socialista. O Parque da Cidade, esta zona de restauração, foi licenciada por nós. A Galeria Vieira da Silva, que hoje tem a fachada do pavilhão de Macau, a zona de lazer, quer do ponto de vista desportivo, quer para as crianças, que nós hoje temos neste local bonito onde estamos inseridos, de facto foi obra... Mas há problemas de segurança ou não há? Quanto a si, há razões suficientes para pôr em causa a obra da Rua da República? Claro que sim. A Então, obra é da que se República, no primeiro dia do meu mandato autárquico, tem que ser analisada por uma equipa multidisciplinar, onde consigamos perceber o que é que podemos fazer para minimizar os impactos negativos que esta obra está a ter. Esta é, naturalmente, uma das primeiras prioridades. Temos que tentar perceber o que é que ainda se consegue levar a cabo. É óbvio que houve ali um investimento municipal, é dinheiro público e, portanto, não podemos... Mas alargar a via? Mas alargar a via passa certamente por essa necessidade. Os passeios são importantes terem sido melhorados, criar condições para a circulação pedonal ser efetivamente uma realidade e em boas condições, principalmente para quem tem e dando já uma agora um idade saltinho ao mais futuro, avançada. a variante nascente é uma prioridade? Claro que sim. A variante nascente, aliás, esteve no nosso programa eleitoral em 2013 e constará novamente no nosso programa eleitoral que vamos apresentar. Para nós tinha sido uma opção antes deste processo, reforço, sublinho novamente, assim como teria sido uma opção agora, quando a Câmara, ao invés de despender 2 milhões de euros na aquisição de 2 edifícios que estão devolutos há muitos anos, com necessidade premente de obras para adaptação ao fim que estão destinados em primeira instância, que é o acolhimento de serviços municipais. Ouça, António, eu lembro-me, como lhe disse há pouco, eu vim trabalhar para a Câmara em 1999 e encontrei muitos edifícios, muitos serviços municipais que estavam a funcionar em casas de habitação e depois só o PS, quando construiu o arquivo municipal, por exemplo, é que centralizou outros serviços para lá. Nós temos que pensar, efetivamente, o que é que a retirada destes serviços do centro de Loures, alguns deles estão no centro de Loures e que vão para as Ormeiras, o quão penoso vai ser novamente para o comércio do centro de Loures. Pois, mas não está dito quais são os serviços que vão... Pois, mas os eleitos sabem, eu creio que muitos dos comerciantes também sabem e muitos dos proprietários desses mesmos edifícios sabem quais são os serviços que estão neste momento no centro de Loures e que, eventualmente, vão sair. E o comércio vai ser penalizadíssimo. Olha, basta lhe dizer que o café da manhã que possam vir tomar à rua o trabalhador, que pode-se ausentar durante um período de tempo para vir tomar um café de manhã. O almoço, que ao invés de ir ao refeitório, muitos deles também almoçam pela restauração local, deixam de o poder fazer. A pequena compra no final do dia, antes de ir para casa, antes de ir para o seu meio de transporte. E toda a movimentação de quem visita os serviços. Certamente, exatamente. Portanto,
foi uma opção com a qual nós não concordámos, com a qual nós dissemos que não seria a nossa perentoriamente e porquê, para onde é que nós entendíamos que deviam ser canalizados aqueles 2 milhões de euros que já foram e os outros que agora vão ser despendidos para as obras de adaptação. Não, mas eu coloquei essa questão ao PSD, que só foi possível, e coloquei isso ao candidato, obviamente, só foi possível passar pelo voto que tiveram na Assembleia Municipal. Com a abstenção. Exatamente. Na Assembleia Municipal. Mas ouça, o PSD faz parte da governação com a CDU e, portanto, está comprometido com aquilo que são as opções. Há um acordo, não é? Há um acordo de governação e, portanto, não poderia ter outra ideia. Felizmente, nós, neste momento, aquilo que nós valorizamos sempre são os interesses das populações e, portanto, aquilo que defendemos foi o melhor para Loures e, neste caso em concreto, para a freguesia e para a centralidade. Mas, de qualquer maneira, está ciente, claro, melhor que eu, que se ganhar vai ter ali temos outras soluções, temos outras soluções para que não seja um mono, temos efetivamente soluções no nosso programa eleitoral para valorizar aquele investimento que já foi feito e pô-lo Eu digo o mono, quer dizer, é um edifício que está comprado, mas que precisa de obras. Enquanto não houver obras, aquilo é um mono. António, aquilo são edifícios para habitação, que foram destinados para a habitação e, portanto, nós temos uma carência efetiva no nosso concelho de conseguir que os nossos jovens se fixem no nosso concelho e que tenhamos capacidade de atrair outros jovens para vir residir. Uma das apostas que iremos fazer com aqueles edifícios é naturalmente para a habitação jovem. Aliás, o único programa de habitação jovem que há. Mas aquilo há duas partes, no não é? concelho, a parte de baixo que pode ter serviço e a parte de cima que pode ter habitação. Pode, por exemplo, servir para a instalação de startups, que também está no nosso programa eleitoral. Isso era outra coisa que tínhamos que falar para o futuro. Vamos acabar o passado. Vamos acabar o passado. Só falar no passado, e o António há pouco focou aí uma questão que a nós não temos problema nenhum em falar sobre ela, que é a questão financeira. E na ótica da questão financeira... E que estava sempre a ser trazida à discussão. O que nós deixámos, a herança do Partido Socialista foi uma herança de obra. 43 milhões na renovação do parque escolar, 77 novas salas de aula, 76 escolas que foram intervencionadas pela gestão do Partido Socialista, 22 equipamentos desportivos, com a construção de piscinas, pavilhões, a substituição... Quantas piscinas foram construídas? Nós apanhámos um balão e deixámos 4 piscinas, é a diferença. Portanto, o Partido Socialista, nós apanhámos um balão, que era como era conhecido aqui o balão de Loures. Eu sou de Loures, estudei na escola António Carvalho Figueiredo e tinha ao lado um balão, que era assim que nós brincávamos. Não sabia essa do balão. Era o balão. 18 milhões de investimento que nós deixámos nesta área. Na requalificação do espaço público, tivemos um investimento de 15 milhões de euros só em jardins e parques. Podia-lhe enumerar muito mais, mas só jardins e parques, e este, naturalmente, que também entra nesse investimento, e o Major Rosa Bastos, lá embaixo, também entra neste investimento, e outros pelo Concelho fora, no Concelho com as nossas queridas 18 freguesias, como era no nosso tempo. Só em processos de legalização, nós tivemos 7.512 fogos legalizados. Como o António, e é atento às questões que se passam no nosso Concelho de Loures, sabe que isto está completamente estagnado. O plano diretor municipal, nós deixámos-lo pronto, perderam 1 ano e meio com uma nova análise e uma nova discussão pública e agora pouco ou nada percebemos em concretização a entrega do alvará em concreto, as pessoas terem o seu património como deve ser e como é uma aspiração de longa data, que infelizmente teve alterações sucessivas de legislação, que fez com que o PDM tivesse todos os atrasos e toda a gente sabe, as comissões de bairro sabem que não andámos mais porque estávamos com um PDM que não nos permitia ir mais além, mas aquilo que fizemos foi efetivamente um trabalho de grande proximidade e que agora foi votado ao abandono. Nós, por exemplo, sempre fomos pioneiros nas bibliotecas escolares, 48 bibliotecas escolares, foi a herança do Partido Socialista. Em cultura, deixámos 6 equipamentos novos na cultura, eu identifico-lhe só 2, a Galeria Municipal Vieira da Silva, o Museu da Vinha e do Vinho em Bucelas, que também foi o Partido Socialista que deixámos. Falar, por exemplo, aqui outro número que eu acho importante partilhar, os 42 milhões de euros em investimento em acessibilidade, a Via T5 de Unhos é um dos exemplos, ou seja, em bom rigor, a herança do Partido Socialista foi uma herança de obra feita. Nós herdámos 22 anos de gestão comunista, como sabem, não é? Foi o que nós tivemos. Um concelho ao nível da infraestruturação ainda com grandes debilidades.
nós tivemos, ao fim e ao cabo, que tornar o nosso concelho mais competitivo e com a capacidade para ter, ao nível das escolas, ao nível dos equipamentos desportivos, ao nível da rede viária, estar em linha com os restantes municípios da área metropolitana, e toda a nossa aposta foi efetivamente nestes domínios. Hoje em dia, os municípios têm que estar virados para o trabalho com as pessoas, com os projetos de promoção cada vez mais da qualidade de vida das nossas populações. Dizer-lhe, só para terminar a questão de passado e de dívida, a Câmara Municipal de Loures, quando entrou em vigor o Fundo de Apoio Municipal, a Câmara não foi ajudada por esse Fundo de Apoio Municipal. Ao contrário, a Câmara contribuía. Sim. E contribuía com 700 mil euros ao ano. Ao contrário, nós deixámos o município, exatamente, nós deixámos o município com uma capacidade financeira que pôde a atual administração recorrer a um empréstimo bancário de 12 milhões de euros. Foram 12 milhões de euros que o Presidente Bernardino Soares e a sua equipa entendeu recorrer à banca para fazer, lá está, algumas delas as obras que agora estão a ser eleitoralistas, porque também até na execução do próprio empréstimo bancário houve um atraso muitíssimo grande. Portanto, estas são a realidade que para uns convém escamotear e, portanto, convém ser o elemento que põe aqui à tona para efetivamente falar do Partido Socialista, mas eu estou consciente de que a esmagadora maioria dos eleitores, dos municípios do Concelho de Loures, sabem valorizar e reconhecer a obra que o Partido Socialista deixou. O que era o Concelho de Loures antes da entrada do Partido Socialista em 2002 e como deixámos. Sem dúvida absolutamente nenhuma que Loures já estava no mapa há muito tempo, estava no mapa por ser um concelho com um potencial enorme, com umas características de grande heterogeneidade. Vamos falar no futuro nas potencialidades de Loures. Muito bem, muito bem.